E quinta-feira, você de casa já sabe, é dia de falar sobre saúde animal. Bom, como a gente noticiou essa semana, 7 trabalhadores de granjas no sul da Rússia foram diagnosticados com a gripe aviária H5N8 e são os primeiros casos comprovados da doença em humanos. O governo russo afirmou que os sintomas observados nos trabalhadores infectados foram leves e a recuperação rápida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já foi notificada pelo governo russo e agora todos estão em alerta pela passagem aí de uma doença, característica das aves para humanos. Embora ainda não se tenha notícias da transmissão de humano para humano, todo mundo está em alerta também para essa possibilidade. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o nosso colunista, o médico veterinário Marcos Rezende. Bom dia, Marcos. Bem-vindo ao nosso JTV1. Por favor, conta pra gente, como que uma doença das aves consegue se adaptar e infectar também humanos. Como que isso é possível, Marcos? Bom dia, Daiane. Bom dia, amigos do agronegócio. Que susto, né, Daiane? Tudo que aparece agora que vem dos animais para a gente já pensa, meu Deus, será que é uma nova Covid? Não, vamos lá, calma lá. A H5N8, Daiane, é uma doença característica das aves, que esse 5 que tem nela significa que é uma doença mais patogênica. Então, cada letrinha dessa tem um significado, ou seja, ela é mais patogênica, ou seja, ela provoca uma doença mais grave para as aves. Mas ela só é transmitida de ave para ave. Bom, os vírus, eles têm uma capacidade muito grande de mutação e adaptação, viu, Daiane? Então, é muito rápida a capacidade de mutação dele. O que a gente tinha de uma variante, de repente, a gente tem duas. E isso que aconteceu. Mas a transmissão, ela aconteceu somente das aves para trabalhadores das granjas que tinham contato muito próximo das aves. Não há nenhum relato, por enquanto, de transmissão de seres humanos para seres humanos ou de transmissão de aves para outras pessoas que estão somente perto. A transmissão aconteceu de pessoas que estão em contato íntimo com as aves, por enquanto, Daiane. Certo, Marcos. Então, como você destacou, por enquanto a doença não é transmitida entre humanos, apenas de aves contaminadas para humanos, no caso os trabalhadores, Nós devemos ter algum medo da doença começar a ser transmitida de humano para humano? Medo sempre, viu, Daiane? A gente está de orelha em pé, agora por tudo que acontece, como a gente estava falando, como seria a principal resposta da pergunta anterior, me perdoe ter sido prolixo, mas o que acontece? Os vírus, eles têm uma capacidade muito grande de mutação. Então, o receio, ou seja, a cautela, a pesquisa em busca de uma vacina para essa doença tem que começar imediatamente, porque esse medo, Daiane, sim, medo é sempre bom, mas nos mantém vivo, Mas nada de pavor, nada de desespero. Por enquanto, é uma doença que está localizada nos aviários de uma determinada região da Europa, uma determinada região da Ásia e só acontece em aves. Os casos que aconteceram em seres humanos é pontual. Então, medo sim, pânico não. Com certeza, Max. Tudo indica, que o coronavírus, o novo coronavírus, tenha sido aí transmitido de animais para humanos. Essa doença também tem essa característica. Isso é de agora ou já acontece há mais tempo com outras doenças? Desde que o mundo é mundo, Daiane, isso acontece. Os vírus, as bactérias, os micro-organismos têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, em um determinado momento, eles estão acometendo uma determinada espécie, no caso as aves, acontecem as mutações, as adaptações para uma outra espécie que está próxima com ele, eles se alojam, ficam por um tempo latentes, se adaptam e começam a se multiplicar. Então, isso acontece desde que o mundo é mundo. Existem diversas doenças que aconteceram em diversos tempos, só que agora, Daiane, graças à tecnologia do diagnóstico mais precoce, do diagnóstico mais preciso, a gente está trazendo isso à luz da ciência, à luz do conhecimento de todos nós. Então, eu penso que a cada dia isso vai se tornar mais comum, infelizmente. E qual que é o impacto dessa notícia, Marcos, aí da Rússia, para a avicultura brasileira? Bom, por enquanto, acende-se o farol amarelo, Daiane, para a gente ficar alerta para a entrada desse vírus na nossa avicultura. O risco é bastante baixo, porque nós não temos um fluxo de aves migratórias daqueles países para cá, também não temos importações
de animais para cá, e sempre que isso é feito sob rigoroso critério, então o risco é bastante baixo. Eu acho que aí vai surgir uma grande oportunidade de mercado brasileiro, Daiane, porque com certeza alguns mercados vão parar de importar desses mercados que estão sendo afetados, seria mais para o Silmar do que para mim, né? Mas a questão sanitária, ela também está intrinsecamente relacionada à questão econômica de mercado. Tá certo, Marcos. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Fica combinado já seu retorno semana que vem. Tudo bem, Daiane. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.